Pessoal, bom dia. Meu nome é Áureo Lopes, eu sou procurador da República. É importante apresentar, antes mesmo dessa lei, eu já tinha um olhar para essa questão como procurador da República, na atuação de controle que o Ministério Público faz dos outros órgãos. Mas agora, esse ano, estou, como se diz ali, do outro lado, estou como administrador. A chefia é administrativa do Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, não da atuação dos procuradores, que têm total autonomia nos seus casos. E então aí tem alguns aspectos mais operacionais de implementação da lei, mas eu vou me ater mais às questões jurídicas de aplicação, de cobrança dessa lei em relação aos órgãos públicos em geral, ponderadas por essa visão da função que agora eu ocupo de prestador também das informações, de organizador estadual disso, que embora o nosso sistema de informações é de caráter nacional em toda a instituição. Acho que a maior questão do Ministério Público, a primeira que é vista em relação a ele, é a do o terrível Ministério Público, que falaram aqui, né? Então aí fecha com a paranoia e tudo mais, que é um conceito bem importante para a questão, que é a responsabilização. E aí a lei colocou ali a possibilidade de responsabilização administrativa, né? A responsabilidade funcional é um item que é a par do Ministério Público. O Ministério Público pode requisitar procedimentos administrativos, mas não procedimentos administrativos disciplinares, né? Pode representar por isso, mas o exame é da administração. Já a atuação de improbidade, de fato, é o grande mote de responsabilização que eu vejo nesse caso, porque a legitimidade para a improbidade é o Ministério Público ou o órgão público. O órgão público, no caso, é o devedor. Então, ao contrário da questão do patrimônio público, que perfeitamente o órgão público pode e deve entrar com a ação de ressarcimento, a informação, em princípio, o Ministério Público vai ter um interesse em proteger esse acesso à informação. A improbidade tem uma série de atuações, e aí eu acho que é importante colocar essa responsabilização, é uma das formas de o Ministério Público atuar. Então, ele pode atuar com a defesa do patrimônio, buscando o ressarcimento, ele busca isso em diversas atuações. Ele pode atuar, isso é um para trás, né, um dano que já ocorreu, ou a responsabilização também, um dano que já ocorreu, mas é muito importante a visão do para frente, né, que é proteger, apoiar, proteger o acesso à informação pública real e preparar para que ele seja cada vez mais, cada vez melhor entregue, prestado pelo Estado. Então, essa é uma visão mais de atuação na política pública, muito mais complexa, muito mais difícil de ser feita, mas o Ministério Público faz também. A questão da informação é importante, o quanto o Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público pode se dedicar para isso, tem a ver com as prioridades. O exemplo que o professor Carlos ali colocou. Então, assim, o Ministério Público tem atuação, o Ministério Público Estadual, Federal, tem atuação em relação ao crime organizado, tráfico de drogas, pessoas, patrimônio público, meio ambiente, toda uma série infindável de direitos. Então, com certeza, a gente não atende, aí a gente vai entrar nessa questão, inclusive, depois, que é bem interessante. São muitas demandas e a informação é mais uma. Então, o quanto ela vai receber de prioridade, né, pode receber prioridade e tirar do meio ambiente ou de outras coisas. Todas as respostas, o Ministério Público e o Estado não dá. A grande questão e a informação, a grande informação... a grande questão é a seguinte, o acesso à informação é exatamente devolver, abrir o campo, não completa ainda o processo de participação social, mas abrir o campo para que a sociedade possa produzir melhor, com mais satisfação, a defesa dos interesses, os mais variados que existem, que ela tenha prioridade. Né? Então, para algumas pessoas, aquele interesse coletivo é o prioritário. A questão é que o órgão que representa toda a sociedade tem diversos desses interesses para defender simultaneamente. Mas, então, a primeira questão
essa da responsabilidade administrativa. Tem o processo normal, uma negativa, né, injustificada, pode gerar responsabilização. E aí tem uma série de questões. Além da negativa, vamos pensar assim, tem um aspecto operacional de um pedido que é dado fora do prazo. Então a questão do prazo, que é uma preocupação. Tem a justificativa. Então a lei coloca um prazo fixo, mas se tem uma justificativa, a possibilidade de ser feita uma responsabilização, principalmente de ela se concretizar, ela vai diminuindo quanto mais a justificativa é real. Quanto mais o órgão se organizou para prestar aquela informação, mais o sistema dele é eficiente, ele tem controle, ele tem explicações concretas, específicas de medidas que ele tomou, e é uma situação excepcional, mais essa justificativa, seja para o prazo, seja para o que ele não conseguiu prestar, ela se fortalece para evitar a responsabilização. Essa é uma questão. O acesso também é importante colocar, é um processo, né? O professor Carlos ali colocou o processo para trás, né? São muitos anos para trás, mas também tem o para frente. Assim, dar o acesso à informação é só um pedaço, porque depois como essa informação vai ser utilizada. O segundo momento, e a lei fala muito pouco nisso, isso na verdade até já está desenvolvido na legislação, é o controle social. Então é assim, o que você vai fazer com essa informação? Mas o conceito de controle social ainda não é um segundo passo, não é o terceiro. O controle social é sociedade versus administração pública, sociedade versus Estado. Sociedade versus Estado não vai construir soluções para os problemas que a gente precisa. Então, um terceiro momento é a participação popular, ou a participação social nas ações públicas, nas questões de interesse público. Então, nós já temos, na verdade, iniciativas desse terceiro grau, orçamento participativo, todas as previsões de participação direta que existem na Constituição ou que são praticadas são exemplos disso, e para elas é um requisito fundamental o acesso à informação para que possa, mas mais do que o acesso, que a população, as organizações possam participar, entender o que o poder público faz com aquilo, contribuir com essa informação, com o desenvolvimento da informação, com considerações, etc., para uma atuação coletiva mais relevante. Esse é um ponto final. Além, claro, de que o acesso por si só já vale, mas isso aí nos leva a resultados mais concretos. Um item importante da lei, na verdade, aqui a gente está com um prazo muito curto, eu vou poder falar só algumas coisas, mas, por exemplo, artigo 3º, inciso 4º, o desenvolvimento da cultura da transparência. Então, desenvolvimento da cultura, se fala em organização, administração, sempre se fala em desenvolvimento da cultura. Porque se a gente não tem desenvolvimento da cultura, aí a gente precisa ter a lei de 20 páginas, porque você tem que colocar cada caso, você tem que colocar esse caso, porque se não tiver, a cultura vai escorregar, vai dar o drible e não vai fazer. Então, o desenvolvimento da cultura, como você desenvolve uma cultura, né, numa sociedade, o aspecto nosso aqui é nacional, é da sociedade inteira, é do país, então isso é um grande desafio, e uma cultura, alterar a cultura, né, desenvolver a cultura da transparência, mudando a nossa cultura atual, né, que vem da nossa história de um outro paradigma de direito. A experiência realmente do governo da Austrália, não só no aspecto fiscal geral, né, é muito interessante, e tem várias experiências ocorrendo, então a gente não está inventando a roda. Outra questão importante também é de quem responde. Então, nas instituições, foi criada, isso eu vou envolver com outra coisa, que é o seguinte, realmente a lei de acesso e o sistema de informação ao cidadão não é a primeira coisa que surgiu em acesso à informação. Já existem diversos canais nas instituições para prestar informação. Então, assim, já existe ouvidoria em muitos locais, já existe, às vezes, um serviço do próprio órgão. A ouvidoria, claro, ela presta informações, mas ela também atende outros tipos de pedidos. Então, ela pode, de repente, ter um processo para os pedidos, como uma representação, uma reclamação de mau atendimento, mas o que ela for processar de pedido de informação, o conteúdo que vale, aí é a lei para adequar os processos. É um entendimento. Mas, de fato, aqui, no caso do Ministério Público, por exemplo, ou do Judiciário, pedido de certidões, então já existe um procedimento para isso. Agora vem uma nova regulação. Então, essa nova, parece aquelas camadas arqueológicas, então tem vários procedimentos, vários órgãos, e talvez o que a lei de acesso à informação, já que ela tem esse caráter geral, precise fazer, é promover uma integração entre esses diversos sistemas para não ter um desperdício de recursos, incongruências entre as formas de prestar e ter realmente uma abordagem mais ampla que essa da lei de acesso.
Não só também, aí o artigo 6º, inciso 1, por exemplo, fala em gestão transparente da informação. Então, é muito interessante, assim, que se for pensar só no output, só no produto, então o órgão vai dizer, olha, eu fiz isso e apresentou. Já é muito, porque tem muitos órgãos que nem isso fazem, isso era o básico, né? Então, tudo que eu fiz está aqui. Mas como ele chegou até lá, então o tempo de processamento, como que ele escolheu processar uma coisa, outra não, aí tem todas as previsões do artigo 7º e 8º, então a organização do serviço, a política de atuação e principalmente a palavrinha mágica ali do artigo 7º é depois eu vejo certinho, é o inciso, deixa eu ver aqui, para falar certo, já vou falar. É o de... que é o das atividades no começo. Aqui, o inciso 5º, obrigado. O inciso 5º que fala em atividades. Essa é a mais, dos vários conceitos, resultados, políticos, etc. Atividades é a mais amplo. Atividades do órgão público. Então, nessas atividades, é assim tudo que faço. Ele faz em termos de contratação, como ele gasta o dinheiro, como ele contrata, como o dinheiro é distribuído da administração para as atividades fim do órgão. Aí a gente tem uma quebra de paradigma com a lei de acesso, que já existia a lei complementar 131, já existia bastante coisa em relação a mostrar o dinheiro, as questões de gasto, né? Mas a ligação do gasto com o que é feito com o dinheiro, como esse dinheiro é distribuído dentro da instituição, isso é uma questão muito interessante. Para a atuação também do Ministério Público, a questão dos... tem algumas regras na instituição, então, além do prazo de 20 dias, o prazo para reclassificação, para classificação das informações, a publicação da lista, uma série de questões. Claro que a CGU vai exercer um papel fundamental disso no âmbito federal, e não só no âmbito federal, pensar na questão dos recursos, onde vão recursos públicos federais, por exemplo, nos repasses estados e municípios, vai a atribuição da CGU, então nesse aspecto, e aí o recurso é o grande veio, né, mesmo para as entidades privadas, onde por hora está na questão do recurso, né, onde ele vai, ali é público, né. E a questão do sigilo bancário é interessante, né, o que é sigilo bancário? Parece que é o sigilo do que o banco tem, porque se for pensar numa secretaria, num ministério, ele fala, olha, para onde foi seu recurso tal? Fala, o recurso tal foi para tal entidade. Por que essa informação no banco ela é sigilo bancário, essa mesma informação? Então, claro, são coisas para desenvolver. Teria uma série de outras coisas, mas o nosso tempo está super apertado, então eu vou ficar por aqui, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Inês, eu também sou procuradora da República, sou pesquisadora do NEV, já tive a oportunidade de escrever artigo com o Vitor, e tenho estudado esse tema da informação e é muito angustiante quando a gente estuda e trabalha com o tema. É muito bom a gente estudar, ter uma teoria sobre algo que a gente não pratica, é bem mais confortável. Isso é interessante, porque nessa lei de acesso à informação eu me vejo como procuradora, ainda mais que eu atuo na área de improbidade administrativa, muito angustiada em como cumprir essa lei. Cada vez que liga alguém para o meu gabinete, porque além de todas as informações, todos os procedimentos formais que estão previstos na lei, de encaminhamento, de pedido de informação no setor responsável, existe uma demanda que sempre existiu de se ligar para o gabinete do procurador e dizer, olha, eu fiz essa denúncia aí, eu queria saber o andamento. E no meu gabinete, eu sempre atendi a esse tipo de demanda, nunca houve nenhum filtro para dizer, isso a gente não pode... Claro que há processos que são sigilosos, mas nunca houve um filtro de dizer, não, a gente não responde isso aqui, procure o setor tal. Nunca houve isso, mesmo antes da lei. Então, com a chegada da lei, hoje mesmo, quando eu estava saindo para cá, minha secretária já estava perguntando, olha, o que é que eu faço? Porque ontem ligou assim, e a gente, antes da lei, eu resolvia muito com base na intuição.
é algo que eu até numa palestra, numa discussão na Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, que é o órgão do Ministério Público, antes da implementação da lei, porque a lei só entrou em vigor agora 18 de maio, ainda no ano passado, eu dizia, olha, e era um ambiente só com colegas, e aí a gente pode falar mais do que aqui, não é? Porque aqui está gravado, não é? E não pode. E essa questão que a gente está falando só para colegas, a gente não está falando. Assim, para esse ambiente, eu não estou falando só para vocês, a gente está falando gravado, e as tecnologias da informação, daqui a 5 anos, alguém pode acessar novamente isso, e a minha fala vai ser sempre essa aqui, né, que está sendo registrada. Então, mas no ambiente mais fechado da Procuradoria, eu dizia, mas isso eu posso dizer aqui também, que a gente age muito como intuitivamente. A gente sabe que em alguns casos a gente não pode dar acesso, ou por causa da imprensa, ou por causa às vezes a informação em si não é tão sigilosa, mas aquilo causaria um dano muito grande à pessoa que é investigada. Ecoaria muito fortemente. Então, a gente, por intuição e para até preservar um direito também da pessoa que está sendo investigada, antes a gente tinha que dizer, não, olha, esse caso é sigiloso, às vezes o sigilo vinha decretado depois que os telefonemas começavam, e hoje a gente não vai mais poder agir assim, porque como administração e depois da lei, o Ministério Público e todos os órgãos vão ter que adotar outra conduta. Você olhou, analisou, tem os requisitos da lei para tornar o documento em algum grau daquele de sigilo, reservado, sigilo, secreto ou ultra secreto, você decreta. Mas a gente não vai mais poder atuar dessa forma. Então, talvez para essas questões fiscais seja um ponto interessante para a gente pensar juntos, porque há ali nos procedimentos que passam pelo Ministério Público, tanto os administrativos como os judiciais, às vezes a gente enxerga ali algo que pode ser, que o dano pode ser irreversível. Então, a pergunta que foi feita quando foi mandado o convite para mim foi o que muda. Eu acho que a primeira coisa que muda é realmente essa cultura de administração e de transparência, e me sinto à vontade para falar disso, porque eu já adotava uma posição de que, até porque estudo esse assunto de que a informação é necessariamente pública, o sigilo é uma exceção, que a pessoa não precisa justificar porque quer a informação. Então, eu já adotava aqueles princípios básicos conhecidos e definidos por todos os países que já tinham lei de informação. Mas muda isso. E, nesse período, acho que enquanto a gente o Ministério Público vai se acostumando com a lei, como se fosse uma gravidez, o que esperar enquanto está esperando, né? Eu acho que, nesse período, o maior desafio para o Ministério Público vai ser preservar ali os direitos individuais. E isso é muito interessante. Essa conclusão eu cheguei depois de uma pesquisa que virou um artigo que eu escrevi o ano passado. Eu acho que para você tutelar o direito à informação, o direito coletivo à informação, há uma necessidade muito grande de olhar os direitos à privacidade. Isso é um ponto que nunca tinha me chegado, assim, eu nunca tinha parado para pensar tanto nisso, porque eu sempre defendi o acesso à informação e sempre atuei na tutela coletiva, então eu sempre achava assim que o direito coletivo está em primeiro lugar. Mas quando a gente pensa no acesso à informação, no tratamento dos dados, e na sua dimensão com as novas tecnologias, a gente volta quase que para a gente volta a defender, a gente volta para aquele momento individualista do direito. A gente precisa agora pensar um pouco também como cada cidadão vai ser exposto com essa lei que visa dar uma dimensão pública, defender um direito coletivo. Foi colocado no outro painel a questão muito sensível da publicidade dos dados do funcionário público. Os funcionários públicos ficam numa situação realmente de mais exposição.
E na jurisprudência já dos países que têm a lei, que já tem a lei há muito mais tempo, há uma tendência de dizer que, claro, o funcionário público não é igual a um cidadão. Então, é claro que o jornalista não tem que dizer o salário dele. Ele optou em não ser ele optou em não ser funcionário público. Então, nós temos os ônus, sim, de funcionários públicos. Né? Agora, qual o limite desse ônus e qual o que é um dado pessoal sensível e o que é um dado pessoal que pode ser divulgado. Porque, na verdade, você ser funcionário público não significa que você não tem os seus dados pessoais, e esses dados só significa que esses seus dados pessoais estão resguardados pelo Estado, ao invés de estarem resguardados por uma empresa privada. Mas ali tem seus dados, você é casado, se seus filhos são seus dependentes no imposto de renda, se você tira muita licença médica, se você tem uma doença incurável, se você não tem. Isso talvez não interesse, não mereça ser publicado. Mas a jurisprudência dos outros países já mostram que, para o funcionário público eleito, algumas dessas informações são importantes. Por exemplo, se um político foi casado 20 vezes, 10 vezes, sei lá. Para a pessoa que é religiosa, tem convicção e acha que o casamento tem que ser só um, isso é um dado importante. Na França, quando o Mitterrand estava candidato à presidência, ele estava com câncer e não divulgou. E depois isso se foi colocado que essa informação era uma informação importante. Porque ele é candidato a presidente, e se você tem um câncer que você pode falecer da doença, é importante você conhecer o vice-presidente. Então, assim, essa dimensão do funcionário público, aí eu vou colocar só esse exemplo, mas a gente tem vários outros, é uma dimensão importante. Talvez a gente esteja se preocupando no primeiro momento com o salário. Nem sei se esse é o ponto mais importante, porque o salário já estava lá divulgado, quanto era que se ganhava, só não tinha um nome, mas não sei se isso é tão importante como todas as outras questões que envolvem o Estado ser detentor dos nossos dados, e esses dados, e assim, nos dados, agora eu me coloco como funcionária pública, mas nos casos dos arquivos, por exemplo, arquivos sobre a ditadura, tem dados lá das vítimas. Quais são os dados das vítimas que as vítimas não querem revelar? Porque eu sei que parte das pessoas, até que defendem as vítimas da ditadura brasileira, defendem as vítimas, acham que todos aqueles dados tinham que ser públicos. Espera aí, por exemplo, crimes sexuais, a pessoa pode dizer, olha, eu posso até revelar que sofri um crime sexual, mas eu não quero que conste lá naqueles relatórios que saem quantas vezes foi feito isso, com que frequência, porque isso talvez não seja um dado, não é um dado importante, é um dado do sofrimento da pessoa, né? Então, assim, você pode até querer revelar a sua dor, mas você não precisa dizer o quanto sofreu. Então, a gente olha assim para as experiências, para as demandas atuais, que são essas preocupações mais imediatas da publicação do salário e desse tipo de coisa, mas eu acho que há outras questões, porque isso vão formar arquivos também. Então, em que medida isso vai poder... talvez essas discussões cheguem mesmo à via judicial, acho que não vão ser resolvidas via administrativa, mas enquanto Ministério Público, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado e talvez vai ter que ter uma postura até mais restrita do que o que tinha no acesso à informação, porque como não vamos mais poder usar a intuição, a ser pautado pela demanda externa, os jornalistas começaram a ligar, vamos olhar, eu acho que o trabalho talvez de verificação de todos os procedimentos que se tem em gabinete, eu digo, eu tenho 130 procedimentos de improbidade, de outras questões só no meu gabinete de procedimento extrajudicial, e de improbidade de outras questões relativas ao patrimônio público. Eu vou ter que olhar de um por um e ver se ali algum tem que ser reservado, porque eu acho que talvez não seja mais, a categoria não seja mais que reservada.
E há a possibilidade na lei de que as pessoas não tenham acesso a esse procedimento enquanto não tiver uma decisão final, porque a lei preservou isso. As investigações sobre infração, elas só são acessíveis depois que o procedimento estiver concluído. Isso talvez seja um dado importante. Para quem quer saber o artigo, é o artigo 23, inciso 8º. Comprometer a atividade de inteligência, bem como de investigação, fiscalização e andamento, relacionados à prevenção e repressão de infrações. Então, isso talvez seja algo que também seja adotado nos procedimentos tributários. São muitas questões, eu me coloco aqui para o debate, porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho que uma das questões, volto a repetir, vai ser realmente a questão do valor da informação, da dimensão econômica dessa informação e da preservação da privacidade e dos direitos personalíssimos. Vou citar só mais um exemplo, que eu participei de uma mesa com o chefe do arquivo francês, arquivo público francês. E foi há uns 2 ou 3 anos atrás. E eu me lembro que, na época, ele disse que, atualmente, uma das demandas que eram mais interessantes, que tinham causado mais polêmica lá dentro, era que o governo francês está cobrando agora pelos arquivos, pelas informações antigas do século XVII, XVIII, para quem tem interesse comercial nessa informação. Então, você chega... e eu fiquei assim, impressionada, porque direito à informação, por que você tem que pagar por elas? O que ele dizia? Não, para o cidadão comum, tudo bem, para a academia, tudo bem. Mas se a pessoa quer fazer um filme e quer as informações do meu arquivo, isso tem um custo de manutenção e todo um custo que ele vai lucrar com o filme e ele tem que me repassar. Eu achei justo, mas é uma questão que a gente não parou para pensar o custo que a informação tem para a administração e como vai ser usada, né? Porque nem sempre é o cidadão que quer essa informação. Às vezes você vai pegar essa informação e realmente vender de várias formas, inclusive como arte, como filme. Então, fica aí essas reflexões. Eu acho que eu sou uma pessoa angustiada, principalmente com temas que tenho que lidar. Então, eu compartilho com vocês algumas dessas angústias, assim, até para também, esse exemplo do arquivo, eu coloco, do francês, para a gente pensar que às vezes a informação sobre fato muito antigo tem muito valor, porque a gente, assim, na fala anterior, claro que o exemplo que informações cotidianas talvez se percam, mas informações sobre fatos antigos ou sobre fatos não tão recentes, tem muito valor. Então, nesse sentido, toda a produção em papel do Judiciário, do Ministério Público, pode se perder agora com a digitalização e muita coisa tem valor, principalmente para a academia mesmo. E isso a gente tem acompanhado no Ministério Público. O Áureo está aqui, não me deixa mentir, nós não sabemos o que fazemos com os procedimentos antigos, né? Com os arquivos mortos. Ninguém sabe o que faz. Está lá no arquivo morto, mas tinha que destruir para ter espaço para outro. Digitaliza, não digitaliza, digitaliza tudo. É a mesma coisa com os processos judiciais. Então, assim, os processos judiciais tributários, se vocês quiserem entender como foi as demandas tributárias, quando começou a questionar como foi a evolução das demandas judiciais. Daqui a pouco vocês não vão ter mais acesso a esses documentos, porque tem a destruição dos autos-findos. Então, se for pensar também, querer que o judiciário arquive todos os mandados de segurança que tem tributário, é impossível, né? Então, assim, são questões interessantes, principalmente nesses próximos anos, enquanto a gente não tem uma tecnologia toda digital, enquanto a gente tem muito papel aí para destruir ou para preservar, não é? Então, eu coloco aqui essas questões e agradeço a atenção. Professor Eurico, eu queria dizer da minha satisfação de
estar aqui na academia, ladeado pelo valoroso Núcleo de Estudos de Violência da USP, pelos ilustres colegas do Ministério Público Federal. E dizer o seguinte, eu pertenço à administração do Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, atual Procurador-Geral de Justiça, atuando na área de inteligência. Pertenço também a um grupo de trabalho que pretende implementar no Ministério Público também dar efetividade à nova Lei de Acesso à Informação. E, ao contrário de ser da turma daqueles que vão buscar o sigilo, a minha principal missão na instituição é justamente resolver um problema que a doutora Nancy colocou com muita propriedade, né? Não temos fluxo de informação nem mesmo dentro da instituição. Eu almoçava com uma colega, uma valorosa colega, que está num caso muito emblemático, processando uma empresa de grande porte, e ela me dizia que como o trabalho dela teria sido facilitado se ela tivesse acesso, por exemplo, a uma informação básica que um outro Ministério Público de um outro estado também estava processando por um mesmo motivo e aquela informação não havia chegado a ela em tempo hábil, de uma forma ágil, que ela pudesse tomar uma decisão. Então, a nossa atividade lá na inteligência é justamente essa, criar uma cultura e um fluxo de informação interna. Se o colega que trabalha do lado de um outro colega, ele tem que saber que o outro qual é o serviço que o colega está fazendo, quem ele está processando, quem ele não está processando, para que o trabalho seja otimizado. Bom, dito isso, eu queria dizer que o Ministério Público do Estado de São Paulo, assim como o Ministério Público Federal, eu acompanho esse serviço, o serviço do Ministério Público Federal, na mesma linha, nós sempre valorizamos muito o princípio da publicidade, a transparência, e porque entendemos que esses princípios são de fundamental importância para gestão democrática, para consolidação até mesmo da cidadania. Então nós sempre zelamos muito por isso, e eu vou dar um exemplo que para mim é muito emblemático, ocorrido em 2009. Eu atuava já na administração do Dr. Grela, naquela época trabalhando em ações diretas de inconstitucionalidade, e um promotor de justiça, ele representou contra uma lei de transparência de uma prefeitura, porque essa lei expunha nominalmente os funcionários relacionando aos salários. É o tema que nós acabamos discutindo aqui. E o colega entendeu que aquilo feria um princípio constitucional da privacidade, da intimidade da pessoa, da intimidade dos funcionários. Falava do risco que esses funcionários corriam, né? Enfim. E, na época, a orientação da Procuradoria-Geral foi no sentido de que havia, de fato, uma colidência de princípios constitucionais, mas deveria prevalecer a publicidade, deveria prevalecer a transparência. E, nessa linha, que a colega Inês colocou com muita propriedade, havia, por parte do servidor público, esse ônus, né? A partir do momento que ele optou por isso, a esse ônus, os vencimentos, eles eventualmente poderiam ser divulgados. Essa posição acabou sendo consolidada no dia 3 de outubro de 2011 pelo STF, no plenário, numa decisão do pleno, em que se entendeu que funcionário público abre mão efetivamente de um pouco da sua privacidade, né? O julgado é muito interessante, vou até fornecer um número para quem quiser, suspensão de segurança 3902. É o agravo regimental, o segundo agravo regimental desse caso. É muito interessante porque quando os ministros enfrentam a questão da segurança pessoal do servidor, ele fala, olha, é óbvio que no site não vai se divulgar o endereço, o CPF, etc. Tal, né? Mas nós todos sabemos, né, que mesmo em busca em fonte aberta, você acaba fazendo esse cruzamento de informação. Trago isso apenas como notícia, é uma posição do STF que acabou se alinhando com aquilo que a Procuradoria-Geral de Justiça entendia sobre isso, né? Ainda na linha de transparência, o MP tem lá o seu portal da transparência. Nós temos lá dados de gestão de orçamento, de gestão fiscal, de licitações, de recursos humanos, relatórios de atuação e outras ações que permitam ao cidadão ter uma visão dos nossos gastos, né?
É óbvio que isso ainda é insuficiente, nós não temos as ferramentas adequadas ainda para que permita que o próprio cidadão faça os seus filtros. Nós ainda estamos emitindo os nossos relatórios em PDF, não é? Então, nós também trilhamos esse caminho da efetividade ali internamente, né? As nossas informações do site, elas já se ajustam ao artigo 8º da Lei 12.527, que procura delinear aquilo que poderia ser relevante. Temos que fazer adequação, como eu disse, sobre a questão dos formatos, né? E nós estamos avançando na delineação da nossa conformidade com a lei nesse grupo de trabalho. E aí eu trago uma notícia interessante, né? O Conselho Nacional do Ministério Público também trabalha nesse sentido, também está esboçando uma resolução para que as instituições do Ministério Público tenham maior transparência e se adequem aos novos ditames legais. E na resolução esboçada, óbvio que ela vai para plenário, o regramento não alcança os procedimentos civis e criminais. Informações referentes à atividade de inteligência e informações relativas à investigação, fiscalização e andamento também podem ser objeto de restrição. Isso foi objeto de restrição expressa numa resolução recente do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mas o mais importante no âmbito interno é que nós definamos um órgão gestor da política pública de acesso à informação. Nós temos também que criar o nosso serviço de informações ao cidadão, que vai indicar o caminho das pedras para que a obtenção da informação seja possível, não é? Com ênfase no emprego da internet, o que vai demandar investimentos, né? E instituir o nosso serviço de busca e fornecimento de cópias ou mídias, prever recursos para o rito nos casos de indeferimento, provavelmente atribuindo a um órgão colegiado o recurso contra a negativa, por simetria até o que dispõe a lei federal. Com relação à fiscalização pelo cumprimento, então veja, esse é o primeiro enfoque, né? As nossas dificuldades também para a implantação dessa lei e as nossas dúvidas ainda, né? Enquanto administração, enquanto gestores. O Ministério Público, como os senhores sabe, é o defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Quando a gente pensa nesses três componentes, a gente percebe, né, que a Lei 12.527/2011 ela está justamente para enaltecer esses valores, né? Ela está justamente para enfatizar, para firmar esses parâmetros, né? E dessa forma, sendo o Ministério Público defensor desses valores, o defensor desses princípios, ele vai fiscalizar o cumprimento dessa lei. No caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, nós vamos fiscalizar poderes executivo, poderes legislativo, judiciário, tribunais de contas, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e as demais entidades que controladas pelos estados ou municípios ou que recebam subvenções desses entes políticos. Muito bem. Inclusive entidades com fins lucrativos, desde que elas recebam subvenção do órgão público, do Estado. Muito bem. Essas entidades também deverão dar publicidade. O Ministério Público tem como instrumentos o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção desses interesses que reputamos como interesses coletivos da Lei de Acesso à Informação. Poderemos pensar em termos de ajuste de conduta para adequação dos sites, para adequação das informações aos ditames legais. E podemos também pensar até mesmo em ações visando a responsabilização civil e criminal dos agentes políticos que se recusarem a fornecer a informação requerida. Porque, veja, muitas condutas que estão relacionadas à negativa da informação, elas também podem caracterizar crimes, né? Se falou já em improbidade, a lei é expressa em relação a isso. Há até um link que é possível fazer com o artigo 11 da lei de improbidade, mas muitas condutas também podem ensejar crimes, né? Como, por exemplo, a supressão de documento. Né? Então, nós divisamos uma atuação do Ministério Público também, visando a responsabilização criminal e civil dos gestores e dos administradores que, eventualmente,
não cumprirem os ditames da lei. Mas, como muito bem colocou o meu colega Áureo aqui, do MPF, com larga experiência no assunto doutrinário e agora como gestor, tudo isso desde que identificado o dolo, né? Desde que identificado a má-fé, né? Desde que identificado a deliberada recusa ou dolo relacionado a alguma daquelas condutas. Bom, senhores, eu acho que, pela exiguidade do tempo, acho que é essa colaboração que nós poderíamos dar, pensando, delineando, né, as nossas preocupações, tanto sobre o enfoque interno quanto o enfoque externo, e dizendo da nossa opinião pessoal de que, de fato, a lei é preciso que se dê efetividade a ela, porque nós acreditamos que ela é, de fato, um valioso instrumento para a consecução de princípios constitucionais que não são mais caros, inclusive a democracia. Muito obrigado. Três perguntinhas de 1 minuto, depois a banca responde. Uma. Mais alguém? Boa tarde. Acho que a pergunta é para o José Eduardo Pimentel, a respeito da publicação aí dos salários. Como foi dito aqui pelo palestrante anterior, Evandro, da Secretaria da Fazenda, se está publicando que o agente fiscal de renda, o salário dele é X, já não está suprindo essa necessidade? Se acontecer que o senhor José Eduardo vai receber o 13º e férias naquele mês, a sociedade vai saber que você ganhou 2 vezes ou 3 vezes. Isso aí vai contribuir para a sociedade saber porque você recebeu o 13º? Ele vai falar que o promotor ganhou um salário exorbitante. Seu conceito a respeito. Obrigado. Não, de fato, nós estamos trabalhando com uma mudança de cultura, com uma mudança de mentalidade, né? A lei, ela vem e diz que a informação pertence ao cidadão. O Supremo vem e diz que, na colidência desses direitos, prevalece o direito à informação. Então, alinhado a isso, a Procuradoria ela se posicionou de forma favorável a uma lei municipal de transparência. Talvez nós tenhamos que, na linha que a doutora Inês colocou, talvez nós tenhamos que chegar ao ponto de equilíbrio disso, não é? Mas me parece que não é tão simples assim você divulgar que um determinado cargo tem determinada remuneração. Seja em razão dos penduricários, seja em razão de benefícios pessoais que são legais, que decorrem da lei, mas que talvez o cidadão tenha que conhecer. Então, o que eu quero deixar bem claro é que, de fato, é um tema delicado, de fato implica na colisão de direitos fundamentais, ambos de dignidade constitucional, e o que deve acabar equalizando isso é o princípio da proporcionalidade, né? É uma técnica de controle de constitucionalidade que vai nos indicar futuramente, de acordo com a posição dos tribunais, de acordo com a posição das administrações, de acordo com as negativas em relação a casos concretos, qual é a melhor posição, né? Mas hoje eu trago apenas a notícia do julgado, né, como é a maior corte do país, e a decisão é pelo Pleno. Eu acho que é importante que nós tenhamos que essa é a posição atual, né? Na colidência de direitos, hoje, o nome do servidor é relacionado à sua remuneração. É isso que acontece hoje. Muito obrigado. Eu só completar um pouco sobre isso. Realmente, em alguns casos, a informação é pública, ponto. Em outros, ela envolve informação pública e pessoal. Especificamente em relação à questão do salário, tendo o STF decidindo em plenário, até que venha outra decisão, isso é uma questão sedimentada do ponto de vista da discussão final sobre isso. Agora, se a gente pegar a lei, ali a seção 5 do capítulo 13, eu acho, do capítulo 4, o artigo 31, fala sobre as informações pessoais. E é exatamente isso que o doutor Pimentel colocou.
ela coloca a proteção, vamos lá, a gente tem no quadro geral da lei a publicidade, os princípios de publicidade. Aí ressalvas, informações sigilosas, etc., informações pessoais, o capítulo das informações pessoais, a proteção a ela, prevista, e as ressalvas. E aí nas ressalvas, no parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 31, coloca algumas delas, né? Prevenção e diagnóstico médico, realização de estatísticas e pesquisas científicas, ou seja, um nível mais alto de abstração, né? Que não necessariamente a situação específica da pessoa, cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos, que não está só aqui, mas está em outros lugares, ou seja, se tiver direitos humanos, interessante, né? Tá o Neve aqui, direitos humanos... Ele sempre corta todas as outras ressalvas, tem violação de direitos humanos, elas são afastadas. Entendimento, tem diversos pontos e contrapontos, mas esse é um fundamental, ficou muito bom na lei, na minha impressão. E proteção do interesse público e geral preponderante. Esse aqui eu tinha marcado porque a cara do Ministério Público é fazer o exercício de ponderação disso. Né? Tem uma informação pessoal e tem um interesse relevante daquilo, de saber, né, da sociedade, saber o que está acontecendo em relação àquilo. Então a gente vai ponderar, né, e aí o que eu acredito é que o STF realmente já fez essa ponderação. Sim. E está, inclusive, de acordo com a legislação atual. Só queria colocar isso aí.